Olá, terceiro ano. Prazer estar de volta com vocês. E hoje nós vamos trabalhar uma escola literária que eu achava que havia trabalhado com vocês, que é o Barroco, mas fui lembrada por uma colega de vocês de que a gente não trabalhou, e então eu vou tentar explicar algumas características essenciais e apresentar aqui para vocês os autores da escola do Barroco, tá? Em contrapartida, eu gostaria também de fazer uma pequena revisão, né, já que a gente vai falar de Barroco. É importante a gente lembrar um pouquinho lá. Assim, o Barroco é a nossa primeira escola literária, né? Então, antes de falar do Barroco propriamente, vamos lembrar um pouquinho das características da literatura em si, do que é um texto literário, relembrar a escola que antecede o Barroco, para que a gente possa adentrar propriamente na escola em questão. Primeiro, em relação à literatura brasileira, a gente tem um texto que é diferenciado, um texto que tem características diferentes dos outros textos que a gente lê no jornal, por exemplo, na revista, nos livros da escola. Esse texto é chamado de texto literário. Por quê? Porque é um tipo de texto que tem mais ênfase, ou maior ênfase na expressão. Ou seja, ele está muito mais preocupado no que ele causa, no tipo de sentimento que ele causa em você, do que na própria informação. É um texto que tem função estética, ou seja, um texto que se preocupa muito mais com o formato, com a valorização das rimas, com a metrificação, com a quantidade de versos, do que com a informação propriamente dita. Em relação à linguagem desse texto, sobressai a linguagem conotativa. Exatamente por conta dessa linguagem conotativa aqui, é que a gente vai ter esse plurissignificativo, um texto plurissignificativo. Porque a linguagem conotativa é aquela linguagem que não está no seu sentido original, é aquela linguagem em que eu posso recriar, em que eu posso fazer várias traduções, em que eu posso ter várias interpretações, porque a linguagem é considerada figurativa. A linguagem aqui é mais pessoal, carregada de muita emoção, de subjetividade, das impressões do emissor, do que da própria informação. Então, é um texto muito diferente. Olha, temos aqui pelo menos 5 diferenças do texto não literário. O texto não literário é esse texto que a gente usa para estudar, o texto que a gente usa para receber uma informação, uma entrevista, uma reportagem, uma crônica. É um texto que tem mais ênfase no conteúdo, ele não está preocupado no que isso vai causar para você, que tipo de repugnância, que tipo de anseio, que tipo de sentimento ele vai causar. Ele só quer te informar, porque a função dele é ser utilitária, não é estética. Não está preocupado com a beleza do texto, como que ele vai ficar na folha, preocupado se ele vai ser útil de alguma forma para você. A linguagem usada deve ser a linguagem denotativa, ou seja, a linguagem dicionarizada, aquela no seu sentido real. A linguagem é mais impessoal, ou seja, ela não tem subjetividade, sentimento, ela é objetiva, ela é técnica, ela é clara, porque visa a informação. Normalmente, a realidade ela é apenas traduzida, ela não é recriada. Eu não posso recriar aquilo que eu vi, aquilo que eu estou dizendo. Tem simplesmente que retratar. E, normalmente, ela possui um significado. Eu não posso dizer que alguém morreu e você ter uma interpretação. Não posso dizer que alguém foi eleito, que alguém chegou, que alguém saiu e você ter mais de uma interpretação. Você tem que chegar na interpretação real daquilo que foi dito. Em relação à literatura brasileira, a gente tem 2 períodos. A literatura é dividida na era colonial, onde a gente tem 3 escolas literárias. A escola de literatura de informação, que é o quinhentismo, a escola barroca e o arcadismo. O barroco também é chamado de seiscentismo, porque ele é do ano de 1600, e o arcadismo de setecentismo, porque ele compreende o ano de 1700. Depois da era colonial, a gente tem a era nacional, ou seja, que são os textos com uma cara mais brasileira, uma cara que não tem tanta influência portuguesa, em que as obras derivam, em que as escolas derivam de outros países que não simplesmente de Portugal, né? Por exemplo, o romantismo tem como característica derivar da França, da Inglaterra, da Alemanha, porque ele surge primeiramente em outros países, mas o país que mais influenciou a literatura romântica no Brasil foi a França. E aí a gente tem romantismo, realismo e naturalismo, que vêm juntos, porque eles surgiram no mesmo ano. Parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e o modernismo, primeira, segunda e terceira geração, e a literatura contemporânea. Em relação às obras que foram publicadas, a gente pode pegar, por exemplo, no romantismo,
os livros, romances da escrava Isaura, que se destacaram, o Ateneu, alguns contos, o Ateneu no realismo, tá? Incidente em Antares, Pagador de Promessa, O Voo do Guará Vermelha. Aí a gente tem a literatura brasileira da era colonial, que compreende o quinhentismo, que foi uma escola literária que a gente já estudou e que surgiu no ano de 1500 e perdurou até o ano de 1601. Em relação ao momento histórico que surge essa literatura, o que a gente tinha? As grandes navegações, o descobrimento do Brasil, a exploração do pau-brasil e a influência dos jesuítas na formação educacional, pedagógica e religiosa dos índios. Os aspectos centrais dessa literatura eram o seguinte: nós tínhamos uma literatura que falava sobre o Brasil, que descrevia a paisagem, o índio, os primeiros grupos sociais, mas que era escrita por portugueses. Esse tipo de literatura tinha pouco valor artístico, ou seja, ele não tinha tanta função estética, não tinha tanta linguagem conotativa, ele tinha muito mais valor histórico. A literatura quinhentista serviu como fonte de inspiração e pesquisa para manifestações literárias posteriores. A gente vê isso lá no romantismo, por exemplo, com a primeira geração indianista. E classificam-se nesse período duas modalidades de texto, que é a literatura de informação e a literatura informativa, né? E a literatura jesuítica, tá? Então, na literatura de informação, só um minutinho. Na literatura de informação, nós temos o quê? Textos produzidos pelos viajantes, pelos cronistas, pelos escrivãos que aqui vieram, uma descrição da terra e do selvagem que demonstra as intenções do colonizador, que era exatamente a exploração e o domínio dessas terras. Então, nós não temos grande produção artística. O que se escrevia, o que se lia nesses textos era apenas a descrição da terra, as frutas, a natureza, o clima, as pessoas, os costumes, né, as vestimentas ou a não vestimenta, porque os índios não tinham vestimenta. Como que era a visão dos jesuítas? Eles tinham uma visão paradisíaca da nova terra. Eles eram primeiramente deslumbrados, né? Refletindo o deslumbramento do europeu diante da exuberância da natureza tropical. E nesse momento nós temos alguns escritores. A gente fala muito de Pero Vaz de Caminha, porque ele se destacou com a carta, mas nós temos o Pero Magalhães Gândavo, temos o Gabriel Soares de Souza, o Hans Stander, o padre Fernão Cardim, entre outros. Esses são alguns dos principais. E na literatura jesuítica, a gente tem textos produzidos pelos próprios jesuítas, pelos padres, pela Companhia de Jesus, e era uma literatura influenciada pelas ideias da Contra-Reforma. Os principais autores, a gente tem o padre José de Anchieta, que é o mais conhecido, e o padre Manuel da Nóbrega. E aqui é um trecho da carta, que é impossível de ler, mas só para mostrar para vocês, só para documentar como que eram escritos esses textos. Vejam que há um texto com um parágrafo grande, né? Não havia preocupação estética em relação ao formato do texto em si. Aqui tem alguns trechos, também não vou ler, só para mostrar para você a linguagem, vou ler o primeiro parágrafo. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que o todos fazer. É uma linguagem antiga, né? É uma linguagem de portuguesa, só que uma linguagem antiga, e se a gente for traduzir aqui, o que ele está dizendo é que, apesar de que outras pessoas vão escrever para ele, falando do achamento dessa terra, que já é dele, que ele diz a vossa terra, né? Mesmo assim, ele não acha ele acha importante ele também mostrar a visão dele. Então, apesar de ele saber que ele vai receber outras cartas com a mesma descrição, ele quer fazer o papel dele. E aí ele vai narrar tudo com o seu olhar, né, de como foi a chegada, de como foi a recepção, de como está sendo a exploração. Tá. Aqui a gente tem a cena da primeira missa do Brasil, no Monte Pascoal. E o Barroco, que inicia logo depois desse momento, desse período do quinhentismo. Ele começa em 1601 e vai até 1768, quando começa o arcadismo no Brasil. O momento histórico em que surge o Barroco no Brasil e no mundo, o que tinha também, o que acontecia historicamente? Nós tínhamos o apogeu da Contra-Reforma, que inicia lá no quinhentismo.
Nós temos agora o fim das grandes navegações, que também teve o seu auge no quinhentismo. Em relação às cidades importantes do Brasil, a gente tem a Bahia como ciclo econômico e político, principalmente devido à cana-de-açúcar, e é exatamente o cenário baiano que aparece nas obras satíricas e líricas de Gregório de Matos, e a exploração institucionalizada. Como que eram aspectos centrais dos textos barrocos? Como que eles se apresentavam? Bom, nós temos a literatura que é chamada de literatura do contraste. Por quê? Porque nós vivemos um momento de paganismo e cristianismo. Qual que era esse dualismo? O que exatamente esse dualismo apresentava? As oposições entre, principalmente, antropocentrismo e teocentrismo, entre matéria e espírito, carne, carnal e espiritual, pecado e perdão, eterno e efêmero, vida e morte, amor sensual e amor platônico. Ou seja, a verdadeira situação religiosa, né? Nós dizemos aqui um dualismo religioso, um homem em conflito com a própria situação. A religião ela vai contar demais, vai influenciar demais a literatura barroca. Porque é o que se vive naquele momento, esse dualismo religioso. O homem vivendo o que a gente falou aqui, o apogeu da Contra-Reforma, vai surgir a revolta, as respostas contra essa reforma protestante, e a gente vai ver a sociedade dividida entre fazer isso daqui, entre absorver os valores antropocêntricos ou teocêntricos, porque antes era só teocentrismo. A gente vê que isso começa lá na Idade Média, vai no Renascimento, vai um pouco se desfazer no Renascimento, mas volta aqui no Brasil no quinhentismo. E a gente vai vendo um conflito do homem entre a matéria e o espírito, entre a carne e o espírito, o pecado e o perdão e etc. Dentro do barroco surgem duas correntes que são relevantes, que é preciso a gente mencionar, que é o cultismo de Gôngora, que também é chamado de gongorismo. O que é o cultismo? É uma poesia carregada de jogo de palavras. Palavras contrárias, palavras de sentido oposto, de palavras que têm um efeito sonoro parecido com, como é que a gente chama? Trava-línguas. E tem o conceptismo, que é de Quevedo, também chamado de quevedismo. Aqui a gente tem não mais poesia, mais prosa, e o que se joga agora é com as ideias, tá, gente? Lembrando que ideias... Não consigo corrigir? Estou travado aqui. Que ideias não tem mais acento. Me dói quando... corrigiu. Retomando. Bom, cultismo, jogo de palavras, e conceptismo, jogo de ideias. Os principais autores aqui, a gente fala muito de Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, mas nós temos outros. O Gregório de Matos é o famoso Boca do Inferno. Por quê? Porque ele, na sua poesia satírica, ele usava muitos palavrões, palavras de baixo calão, xingamentos. E a poesia de Gregório de Matos é dividida de três formas: de poesia religiosa, lírica e satírica. Em alguns livros também fala de poesia filosófica. Poesia religiosa, a gente vê todo o tempo o lírico falando do arrependimento dos seus pecados, pedindo perdão pelos seus pecados. Na poesia lírica, a gente vê ele preocupado com a passagem do tempo, a efemeridade do tempo, que é o carpe diem. E na poesia satírica, ele faz críticas à sociedade baiana. E é onde ele usa a linguagem obscena, né? Mas a gente tem ainda o Padre Antônio Vieira, com sua belíssima oratória, com os seus sermões, com sua poesia, sua prosa religiosa. Temos o Bento Teixeira, temos o Manuel Botelho de Melo e Sebastião da Rocha Pita, que são escritores menos conhecidos. Aqui uma imagem barroca para mostrar que o barroco se destaca também, tem grande relevância na pintura, e aqui a gente percebe a dualidade também na composição das cores, entre o claro e o escuro, mostrando aí o dualismo, o conflito do homem, né, entre as duas situações. Vejam que as telas barrocas, elas abordam sempre essa questão, do claro e o escuro, ali trazendo o homem como centro, para mostrar que o antropocentrismo também está em voga, tem o teocentrismo porque tem muitas cenas religiosas. Me falaram que o arcadismo vocês só viram através das videoaulas, então eu vou apresentar um pouquinho do arcadismo também, que é uma escola que recebe o nome também de neoclassicismo ou de setecentismo, porque ele surge no ano de 1768 e vai até 1808. O momento histórico que coincide com a chegada do arcadismo no Brasil é o momento do iluminismo, coincide com a expulsão dos jesuítas do Brasil no ano de 1759,
Temos o ciclo da mineração, agora Minas é o centro econômico e político, consequentemente as cenas das poesias elas vão contemplar ali as ruas de Minas, aos arredores de Minas, não mais da Bahia, e é o período da Inconfidência Mineira, que é o uso que a gente tem dos pseudônimos exatamente por conta da perseguição política, do autoritarismo do governo, de não querer artistas contrários aos seus ideais. Nós temos como aspectos centrais aqui 4 tópicos. O racionalismo, que é a superação dos conflitos espirituais do barroco. A gente viu que o homem barroco vivia num conflito espiritual entre Deus, o diabo, céu e inferno, carne e espírito. Temos a retomada dos valores clássicos. Na retomada dos valores clássicos, quer dizer que os textos agora são escritos com muita preocupação em relação ao belo, a metrificação, a rima, a palavra correta, a escolha vocabular. É a questão do bem, devido aí ao mito do bom selvagem, né? O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. A verdade e a perfeição. São todos preceitos clássicos. E a gente percebe tudo isso, o bem, o belo, a verdade, a perfeição, dentro dos textos árcades. O pastoralismo tem a ver com a questão da característica dos pseudônimos pastoris, que é onde os autores, que não eram pastores, assumiam nomes de pastores, né? Eles eram advogados, juízes, mas eles se passavam como simples pastores. E temos ainda a valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana. Quais são essas convenções? São termos em latim que são utilizados lá na cultura greco-romana que aparecem aqui agora, como fogueira e urbem, o locus amenus, o aura mediocritas, o carpe diem e o nutilia truncatus. Os principais autores do arcadismo são Cláudio Manuel da Costa, que tem o pseudônimo de Glaucete Saturnio, e escreveu o livro Obras ou Obras Poéticas. Vocês vão encontrar esses 2 nomes. Em alguns livros, obras somente, e em outros, obras poéticas. E Vila Rica, que é um poema épico. O Tomás Antônio Gonzaga é o famoso Dirceu, do livro Marília de Dirceu. Ele escreveu uma poesia satírica, um livro satírico, que são cartas chilenas, e escreveu uma poesia lírica, que é Marília de Dirceu, que já é um poema que tem traços pré-românticos. Além de Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que são os principais autores, a gente tem o Basílio da Gama, que é o nosso Termínios Filho, que escreveu os poemas épicos Uruguai e Caramuru. E Silva Varenga e Alvarenga Peixoto. Tá? Então, em relação à era colonial, a gente viu que nós temos 3 escolas do quinhentismo, de 1500 a 1600, barroco, de 1601 a 1768, uma escola que tem o predomínio da subjetividade, tem a influência da contra-reforma, trabalha o jogo de oposição, principalmente entre o medievalismo e o paganismo. A gente percebe em todo o contexto do eu lírico um homem em conflito com a matéria, com o espírito, uma predileção pela ordem inversa, que é o conceptismo, e a linguagem complexa, que também é o conceptismo. Em relação ao arcadismo, o neoclassicismo, o setecentismo, que vai de 1768 a 1808, a gente viu que há um predomínio da objetividade. Os textos eles não são mais subjetivos, eles são mais objetivos, principalmente em cartas chilenas. Há a influência das ideias iluministas, corrigindo, das ideias iluministas, o equilíbrio, o paganismo, o homem em equilíbrio, a predileção pela ordem direta, né, simples, correta, e a linguagem bem simples. Veja a diferença do texto Arcade, a influência do iluminismo aqui, ó, a luz. A gente vê que as obras barrocas elas são escuras e que elas priorizam cenas religiosas, onde aparece simplesmente o homem e o cenário de fundo praticamente a gente não vê porque é escuro. Aqui, a situação do carpe diem, a situação do pastoralismo, né? Então, as cenas são retratadas basicamente na natureza, que é onde eles aproveitavam o dia. Gente, eu teria aqui um outro slide falando especificamente do barroco, mas a gente teve já um videozinho aí de 20 minutos. Eu acho que deu para compreender. Caso vocês queiram, ó, caso vocês queiram e precisem desse material para complementar deixa eu pegar aqui. Para complementar o estudo de vocês, vocês podem me pedir que eu envio para vocês pelo WhatsApp Web, tá? Que esse slide aqui que eu trouxe é um slide mais focado somente no barroco, nas suas características principais, como religiosidade,
confusão de sentidos, abuso formal e as figuras de linguagem, principalmente metáfora, hipérbole, sinestesia, paradoxo, o niilismo temático, que é um texto meio que vazio, pessimismo, feísmo, transitoriedade da vida. Temos a linguagem barroca, e nessa linguagem barroca a gente vai ver aqui a questão das duas correntes, conceptistas e cultista. O conceptismo trabalhando a arte mais racional, né? Com o jogo de palavras, de oposição, de inversão, por isso a gente tem antítese e paradoxo. Aí eu explico o que é antítese, dou exemplo do texto, explico o que é paradoxo, trago um exemplo com o texto, aqui com a música de Legião Urbana, Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Falo de Gregório de Matos, trazendo mais características, ampliando um pouquinho mais, né? Falando desse autor que tem uma linguagem rebuscada, culta, extravagante. Vemos nele a influência de Gôngora, uma arte mais sensorial, e a gente vê nele o cultismo, assim como a gente vê o conceptismo no padre. Algumas questões sobre Gregório de Matos. Um pouco da biografia dele, advogado, nasceu na Bahia em 7 de abril de 1633, estudou no Colégio Jesuíta, voltou ao Brasil, viajou para Portugal e voltou ao Brasil em 1681, dedicou-se a sátiras, poemas eróticos, irônicos, na poesia lírica ele escrevia poemas eróticos. Foi exilado na Angola e faleceu em Recife em 1796. Aí fala um pouquinho mais da poesia, o porquê do Boca do Inferno, porque ele era irreverente, porque ele afrontou os valores e a falsa moral da sociedade baiana. Como poeta lírico, ele segue ao mesmo tempo a quebra de modelos barrocos europeus. E como poeta satírico, ele denuncia as contradições da sociedade baiana, com uma linguagem bem rebuscada. Aí aqui fala um pouquinho da lírica, que no livro de vocês especifica, só vocês fazerem uma leitura mais atenciosa. A leitura amorosa, filosófica e religiosa. A lírica amorosa, religiosa e filosófica. Fala que a lírica amorosa, exemplo, a filosófica, que é o desconcerto do mundo, a consciência da transitoriedade, da efemeridade, é aquela coisa do carpe diem. Né? Essa lírica filosófica é aquela em que o homem vai refletir sobre a passagem do tempo, sobre a situação dele no mundo, sobre a sua existência e tal. A lírica religiosa é muito fácil, é quando a gente vê os temas relacionados a Deus, a salvação, a pecado, a perdão, e a influência dele no combate às línguas africanas, né? A presença de termos africanos na poesia de Gregório de Matos comprova a ousadia do poeta baiano, pois tal procedimento contrariava os interesses dos colonizadores, que não queriam nem saber disso, mas ele era desafiador. E aqui uma imagem de uma tela barroca, duas telas barrocas mostrando o exagero, a contradição das cores e tal. Tá? Então eu tenho esse material, caso vocês queiram, é só me pedir que eu envio para vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar a correção dos exercícios. Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus.